promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Vivo na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem particular sobre o livro de Gênesis. Ela vem de uma fonte que analisa os ensinamentos de Witness Lee e o estudo vida da Bíblia. Temos aqui um material sobre essa abordagem que começou, olha, lá em 1974. E a proposta central que a gente vai explorar é forte, né? Diz que a Bíblia, e Gênesis especificamente, não é só para contar história ou ensinar doutrina. É algo mais experiencial, o foco total, vida. Nossa missão aqui, então, tentar pegar como essa ideia funciona. Exatamente. O material que a gente tem aqui argumenta que esse estudo vida quer conectar quem lê direto ao elemento vital da palavra, sabe? Identificar e, experimentar Cristo como essa vida. É uma abordagem que, segundo eles, se apoia em séculos de interpretação, sim, mas com um foco muito, muito forte na experiência pessoal. Quase um desvio do intelectual puro, entende? Ok, vamos tentar empacotar isso melhor. A fonte já começa redefinindo a própria Bíblia, né? Não são só palavras no papel. É o alento de Deus. O que isso significa, assim, na prática, nesse contexto? Olha, significa que, para essa visão, ler a Bíblia com o coração aberto não é só absorver informação. É entrar em contato real com algo divino, com o sopro, a essência de Deus mesmo. Eles citam Jesus dizendo que suas palavras são espírito e vida. Então, a grande revelação não seria um código moral ou verdades abstratas, mas a própria vida. E essa vida é identificada como Cristo, acessível ali nas Escrituras. Certo. Mas e Gênesis? Como isso se encaixa em Gênesis? Um livro cheio de narrativas, genealogias, a criação. A fonte diz que o pensamento fundamental de toda a Bíblia está ali. Como que o foco na vida reinterpreta Gênesis? Pois é, aí que fica interessante. A análise divide Gênesis em 3 partes, basicamente. Deus criando, nos capítulos 1 e 2, depois a serpente corrompendo, capítulos 3 a 11, e Jeová chamando, do 12 ao 50. Claro, o texto reconhece a criação, as biografias das figuras-chave, Adão, Abel, Enoque, Noé, e depois Abraão, Isaque, Jacó, José, mas o argumento central é que, mesmo essas narrativas, elas servem a um propósito maior, revelar essa tal vida. E tem aquela parte que a fonte menciona sobre 2 linhagens, né? A adâmica, que é a criada, e a abraâmica, a chamada. Poderia explicar um pouco essa distinção que eles fazem? Sim, é um ponto bem central na leitura deles. A linhagem adâmica, representa a humanidade criada que, segundo o texto, falhou no propósito original com Deus. Aí, diante disso, Deus começaria algo novo com Abraão. Essa é a linhagem chamada. A ideia-chave é que Deus passa a operar através dessa linha específica, sabe? Com o objetivo final de trazer bênção ou essa vida para todos. E eles conectam isso direto aos que creem em Cristo hoje. Dizem que, pela fé, a pessoa se torna filho de Abraão, entra nessa linhagem chamada. Não é só história antiga, é um padrão espiritual que continua, entende? Nossa, então até a história da criação, que todo mundo conhece, e as vidas dos patriarcas, tudo isso é visto por essa lente da vida. Exatamente. A fonte argumenta que a própria sequência da criação em Gênesis 1 e 2, o Espírito agindo, a luz surgindo, a separação das águas, a terra seca aparecendo e culminando na vida vegetal, animal, humana e, crucialmente, na árvore da vida, tudo isso é visto como uma progressão focada na manifestação e no aumento da vida. E as biografias, por exemplo, a de Adão, que viveu 930 anos, a análise não foca tanto no que ele fez, mas na relação dele com Deus. A ênfase está na experiência da vida divina. A pergunta que eles levantam não é quais foram as obras, mas sim como eles experimentaram Deus como vida.
É uma mudança de foco, né? Entendi. Então, para a gente amarrar aqui, a essência dessa interpretação é ver Gênesis não só como um registro histórico ou lição moral, mas fundamentalmente como um convite a experimentar Cristo como essa fonte de vida divina. É isso. É isso mesmo. A fonte reconhece Gênesis como o livro da criação, das biografias, claro, ninguém nega isso. Mas considera essa visão meio superficial se não for mais fundo, sabe? Se não tocar nessa essência, a vida divina em Cristo. O propósito final dessa leitura toda seria revelar o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito, não como um conceito teológico lá distante, mas como uma realidade para ser experimentada. Ela se amarra num propósito maior, né? Exatamente. E olha, a leitura de Gênesis 1, versículos 1 e 2 aqui, pode ser bem surpreendente para muita gente. Vamos lá, então? Vamos. O começo é Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tranquilo, né? Sim. A visão aqui é de uma criação original, perfeita. Sim, e a fonte até usa Isaías 45:18 para reforçar que Deus não criou a terra vazia, mas para ser habitada. Ah, interessante. E menciona Jó 38 também, sugerindo que os anjos já existiam e, comemoravam essa criação linda. Certo. É aí que a coisa muda um pouco. Gênesis 1:2 diz, e a terra estava ou tornou-se sem forma e vazia? Tornou-se. Essa é a chave da interpretação, então. É o ponto central aqui. A leitura é que ela ficou assim depois, não foi criada nesse estado caótico. Mas ficou assim por quê? Seria o resultado de um julgamento divino, isso após uma rebelião, né? Liderada por Lúcifer, Satanás. A fonte busca apoio para isso em Isaías 14, Ezequiel 28. Entendi. Textos que falam da queda de um ser angelical. Exato. E argumenta-se que essa expressão, sem forma e vazia, ou desolada e vazia na Bíblia, aparece ligada a julgamento divino. Tem exemplos em Isaías, Jeremias. Quer dizer que haveria um espaço de tempo, talvez longo, entre o verso 1 e o verso 2? Isso, um intervalo não especificado, onde essa rebelião e o julgamento teriam acontecido. Isso muda tudo, né? Gênesis 1 seria, então, sobre a recuperação da terra. Uau, ok. Se a Terra estava nesse caos pós-julgamento, como que a ordem volta? Aí entra o Espírito e a Palavra. O versículo 2 continua. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava. A fonte dá um sentido especial para isso. Sim, a imagem usada é forte. Como uma ave chocando os ovos, gerando vida, sabe? Onde só tinha morte e água, o Espírito iniciando a restauração. Nossa, chocando. É bem vívido. E logo depois, a palavra. Haja luz. Ponto. A luz surge, separando as trevas. E tem um paralelo espiritual aí também, né? Tem. A fonte conecta direto com 2 Coríntios 4:6. O mesmo Deus que mandou a luz brilhar nas trevas da criação é o que ilumina o coração do crente. É um novo começo. Faz sentido. E essa fonte também fala de umas separações que Deus faz, como figuras, tipos da obra da cruz na gente. Pode explicar isso melhor? Claro. São 3 separações principais vistas assim. Primeiro, separar luz e trevas. Dia 1. Ok. Isso seria o discernimento espiritual básico, né? Saber o que é de Deus e o que não é. Certo. Depois, no dia 2, a separação das águas de cima e águas de baixo, pelo firmamento. Como assim? Pensa tipo, distinguir o que é puramente celestial, espiritual mesmo, daquilo que é mais terreno, misturado, sabe? Uma separação mais fina. Entendi. Um filtro, talvez. E a terceira? Dia 3, separar a terra seca das águas. Aqui a terra emerge. A terra é vista como símbolo da vida de Cristo ressurreto. Emergindo da morte, simbolizada pelas águas? Exatamente. É a vida tomando espaço, triunfando sobre aquele ambiente de morte do julgamento. Progressivamente. Que interessante essa leitura simbólica. E depois disso vem a criação do homem das outras coisas. Tem uma diferença nos verbos usados, né? Criar e fazer. Hebraico bará, criar do nada, como em de azá, fazer, formar com material já existente. Ah! Então, na restauração, Deus teria feito azá, a terra e os céus, trabalhando no que já existia após o julgamento. O homem, por exemplo, foi feito do pó. O pó já existia.
Ele não foi criado barato nada naquele momento. Exato. Essa obra com materiais é chamada de criação adicional e é vista como super importante para o propósito de Deus, especialmente formar o homem para expressá-lo. E a ordem em que a vida aparece em Gênesis 1, plantas, depois os luzeiros, depois os animais, isso também tem um significado especial nessa leitura? Tem sim. É interpretado como um espelho do crescimento da vida de Deus no crente. Como assim? Começa com a vida vegetal no dia 3. Seria o estágio inicial, a vida brotando, sabe? Simples, mas é vida. Tá. Aí no dia 4, os luzeiros no céu, sol, lua, estrelas, simbolizariam Cristo, o sol, fonte de luz. A igreja, a lua, refletindo a luz de Cristo. E os santos maduros, estrelas brilhando na escuridão. Interessante essa progressão. E os animais? Animais nos dias 5 e 6 representam capacidades espirituais mais avançadas. Peixes, viver na água, mundo, sem se afogar, ou seja, viver no mundo sem ser contaminado por ele. Faz sentido. Aves, voam acima da terra, transcender as dificuldades, as coisas terrenas. Uhum. E os animais terrestres, gado, bestas, representariam a capacidade de servir, carregar fardos, suportar responsabilidades, dificuldades nos relacionamentos. A fonte até liga com Efésios 4.2, suportando-vos uns aos outros em amor. Nossa, quanta coisa. A ideia, então, é que essa vida divina, ela cresce, né? Não é para ficar parada. Exatamente. A natureza da vida é crescer. Estagnação seria anormal nesse quadro. Então, resumindo tudo isso, qual é a grande mensagem que essa interpretação de Gênesis quer passar? Olha, o quadro geral que se pinta é que Gênesis não é só sobre como o universo começou. É um livro, nessa visão, muito focado na vida divina. Vida divina. Sim. Como ela começa na gente pela restauração, que seria como a nossa salvação, como ela se desenvolve através dessas separações, desse crescimento todo, e para quê? Qual o E propósito? qual seria? O propósito final se ligaria lá com Apocalipse 12, por exemplo. Os vencedores que superam Satanás, aquele da rebelião original, lembra? Eu lembro. Eles vencem não por rituais, mas pela vida de Cristo manifesta neles. É sobre expressar essa vida que vence o caos original e que cresce constantemente. É uma forma bem diferente de ler Gênesis, sem dúvida. Bem diferente do que se costuma ouvir. Com certeza. E talvez a pergunta que fica para a gente pensar, amarrando tudo, é como essa visão da progressão em Gênesis, sabe? Superar o caos, passar por separações que definem, desenvolver níveis de vida para suportar, para transcender. Como isso pode, talvez, iluminar a nossa própria caminhada de crescimento espiritual? Especialmente quando a gente encara os desafios, né? Que sempre aparecem.